Antes de terminar esse vídeo, eu vou te entregar uma frase só, que você pode dizer em voz alta hoje para essa pessoa que partiu. Não é oração pronta, não está em nenhum livro. É a frase que tem o poder de transformar a culpa que você carrega em oferta. Fica comigo até o final. Agora me ouça com atenção. Seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho, essa pessoa que você amou por décadas e que partiu sem o padre, sem a confissão, sem a unção. Você ficou achando que a porta foi fechada, que Deus olhou para aquela morte e disse não. Isso é o que ninguém te diz. A igreja nunca ensinou isso. Em 40 anos de ministério, jamais encontrei essa frase nos documentos da fé. Ela foi inventada pelo medo, não pela doutrina. Meu nome é Padre Sebastião Neves Barbosa. Sou pároco da Diocese de Mariana, em Minas Gerais, há 40 anos. Nesse tempo, sentei à mesa com muita gente que perdeu alguém sem os sacramentos. E eu preciso ser honesto com você antes de continuar. Eu sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Não vim aqui para te dar um consolo vazio. O que vou compartilhar não é opinião minha. É o que os maiores teólogos e santos da Igreja documentaram ao longo de séculos. E que chega até você hoje porque você precisa ouvir isso de verdade, não de gentileza. Quando eu tinha 14 anos, meu tio Geraldo morreu. Ferreiro de mãos grossas, voz baixa, homem bom que não pisava numa igreja desde os 30 anos. Morreu num inverno frio de Minas, sem padre, sem sacramento. Minha avó Conceição ficou 3 dias sem comer. Na terceira noite, entrei no quarto dela e a encontrei ajoelhada no escuro, na frente do oratório de madeira escura que ela tinha desde menina. Ela não se virou. Disse com a voz de quem já sabe a resposta, mas precisa dizer em voz alta: Sebastião, Deus não precisa de porta para entrar. Ele entra pela fresta. Eu tinha 14 anos e não entendi. Entendi 22 anos depois de ordenado, quando uma feligresa me fez a mesma pergunta que você provavelmente está carregando agora. E hoje me pergunto, toda vez que preparo essas palavras, minha avó do interior entenderia isso? Quando a resposta é sim, eu sei que cheguei onde precisava. Vou fazer 3 revelações com você hoje. A terceira é a mais importante. Eu pedi para você ficar até o final e agora estou pedindo de novo. Não pula. A terceira revelação é aquela que ninguém teve coragem de te dizer ainda. E ela está ligada àquela frase que prometi nos primeiros segundos. Existe um mecanismo espiritual que a igreja guarda há séculos e que a maioria dos fiéis nunca ouviu explicado com clareza. Não porque seja segredo, mas porque às vezes a gente simplifica tanto a fé que esquece a profundidade dela. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1259, ensina que para os que morrem buscando a Deus e se esforçando por fazer a sua vontade, a salvação pode ser concedida mesmo sem o batismo recebido sacramentalmente. Se o batismo pode ser dado por desejo, a confissão também pode ser recebida em contrição perfeita. Basta que a alma tenha, em algum momento da vida, desejado reconciliar-se com Deus. Isso tem nome, chama-se desejo implícito. E a Igreja reconhece esse caminho desde o Concílio de Trento. Pensa comigo numa imagem simples. A porta principal de uma casa é o acesso ordinário. Quem pode, entra pela porta da frente. Mas o dono da casa pode abrir qualquer janela se quiser.
Deus instituiu os sacramentos para nós, não para se limitar a eles. E esse entendimento não é novo. São Roberto Bellarmino, teólogo jesuíta do século XVI, já desenvolvia essa doutrina, e ela está viva no magistério da Igreja até hoje. Primeira revelação: a misericórdia que se chama impossível. A maioria das pessoas que perderam alguém sem confissão carrega uma convicção que parece óbvia, mas não tem fundamento doutrinário, que o último sacramento define o destino eterno, que se não houve confissão, não há misericórdia. Isso me gelou o sangue a primeira vez que ouvi dito com tanta certeza por uma mulher de fé profunda que rezava todo dia e que estava destruída por dentro por causa de algo que a Igreja nunca ensinou. Vou te contar o que aconteceu com uma feligresa minha. Passou 5 anos convicta de que o pai, homem rude que nunca se confessou em vida, estava no inferno. 5 anos. Num dia de confissão, perguntei a ela: ele já pediu perdão para alguém na vida? Ela ficou quieta. Depois disse: uma vez, para minha mãe, antes de morrer. Respondi: então ele sabia o que era arrependimento. Deixe esse homem nas mãos de Deus. O cardeal Joseph Ratzinger, antes de se tornar Bento XVI, escreveu em Escatologia, Morte e Vida Eterna que o julgamento de Deus sobre uma alma nunca pode ser reduzido ao último sacramento recebido. Ele abrange a totalidade de uma vida diante da misericórdia divina. Hoje à noite, escreva num papel o nome da pessoa que você perdeu. Abaixo do nome, escreva uma frase que essa pessoa disse em vida que mostrou bondade, compaixão ou arrependimento. Uma frase, por menor que seja. Essa frase é evidência de que a graça tocou essa alma. Coloque esse papel embaixo de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e diga: mãe, você esteve com ele nos momentos que eu não vi. Eu confio no que você viu. Não é magia, é ato de fé fundado em doutrina real. Você vai pensar: mas padre, isso não é só para me fazer sentir melhor? Eu entendo esse pensamento, mas o cardeal Ratzinger, um dos maiores teólogos do século XX, não escreveu livros de autoajuda. Ele escreveu teologia séria. E o que está nesse livro vale para a pessoa que você perdeu. Me ouça com atenção antes de continuar. Se você está aqui, é porque tem alguém no coração que partiu sem os sacramentos. Você não está sozinha nessa dor, e esse vídeo foi feito para você. Se você conhece alguém que carrega esse mesmo peso, manda esse vídeo agora para essa pessoa. E se você quer continuar recebendo essas palavras, aperta o botão vermelho ali embaixo, não pelo canal, para que essa mensagem continue chegando até quem precisa. Agora vem comigo. Mas antes da segunda revelação, que vai fazer você parar e respirar fundo, quero te apresentar alguém. Dona Aparecida tem 73 anos e mora em Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. Viúva há 4 anos, 3 filhos. O marido, seu Valdemar, era marceneiro, homem bom, afastado da igreja desde os 32 anos, depois de uma briga com o padre da época. Morreu de infarto num domingo de manhã, enquanto ela estava na missa. Ela chegou em casa e ele estava no chão da cozinha. Ela guarda na carteira, atrás do documento do ônibus, uma foto desbotada do casamento. Toda vez que reza o terço, tira a foto, coloca ao lado das contas e reza olhando para ela. Na primeira vez que ela veio falar comigo, disse uma coisa que fiquei guardando. Padre,
Eu estava na casa de Deus quando meu marido morreu sozinho. Será que Deus me puniu por isso? Dona Aparecida mandou 7 missas por seu Valdemar. Sentiu alívio nos dias das missas, mas a dúvida voltou toda vez. Já ouviu "confia na misericórdia de Deus" mais de uma vez. Saiu com a sensação de que era gentileza, não resposta. Ela queria doutrina. Ela queria saber, de verdade, se ainda havia algo que ela pudesse fazer. A segunda revelação é exatamente para Dona Aparecida e para você. Segunda revelação. A oração que se chama atraso. A maioria das pessoas que perderam alguém sem confissão, quando ainda reza por essa alma, reza para trás, como se estivesse tentando mudar algo que já foi decidido. E isso gera uma oração angustiada, pesada, que não sai do lugar, que cansa e que muita gente abandona silenciosamente, achando que não adianta mais. Isso me gelou o sangue, porque é exatamente aqui que está o maior engano. O padre Reginald Garrigou Lagrange, dominicano, professor do então cardeal Karol Wojtyla, um dos maiores teólogos do século XX, ensinou em sua obra Vida Eterna que Deus, sendo eterno, não está preso ao tempo. A oração que você faz hoje por alguém que morreu ontem pode, na eternidade de Deus, ter alcançado essa alma no momento da morte. Para Deus não existe tarde demais. Existe apenas a totalidade do ser. Pensa numa ponte. Você está de um lado do rio. A pessoa que você perdeu estava do outro. A ponte que você lança hoje chega até onde ela estava. O tempo não é obstáculo para Deus. É matéria que ele atravessa como se fosse ar. Você parou de rezar por ele porque acha que não adianta mais. E eu preciso te dizer que essa desistência é a única coisa que pode, de fato, diminuir o alcance do seu amor por ele. Mas eu não vim aqui para te culpar. Vim para te mostrar que ainda dá tempo, que na eternidade de Deus nunca é tarde. Santa Mônica rezou por décadas por um filho que vivia em pecado e escândalo. Santo Agostinho escreveu nas Confissões que a conversão dele foi fruto direto da oração da mãe, que agiu no tempo de Deus, não no tempo dela. Durante 30 dias, inclua esta intenção específica no seu terço. Antes de começar o primeiro mistério, diga em voz alta: Mãe Aparecida, carrega este terço até o momento em que Valdemar, ou o nome da sua pessoa, estava sozinho e precisava de Deus. Que este amor chegue até lá. 30 dias. Não espere sentir nada nos primeiros dias. A oração que transforma raramente avisa antes de agir. Você vai pensar: mas a alma já foi julgada. O que adianta rezar agora? E eu entendo. Mas deixa eu te mostrar o que Santa Mônica fez e o que o filho dela escreveu depois. A oração dela não chegou atrasada. Chegou no tempo certo de Deus. Uma mulher veio falar comigo 3 anos após a morte do filho em acidente, sem sacramentos. Disse que havia parado de rezar porque já não adiantava mais. Quando expliquei a doutrina, ela voltou a rezar. 6 meses depois me disse: Padre, não mudou nada lá fora, mas mudou tudo aqui dentro, e sinto que ele está bem. A paz que ela encontrou não é ilusão, é fruto de uma oração que encontrou a direção certa. Dona Aparecida começou o terço com a intenção por seu Valdemar. Na primeira semana, não sentiu nada. Na terceira semana, disse que a foto do casamento, a mesma que ela carregava na carteira há 4 anos, começou a pesar diferente na mão, mais leve.
Ainda estava lá, mas não pesava mais como culpa, pesava como memória. Agora chegamos ao que eu prometi no início. Fique comigo. Terceira revelação. A culpa que se chama amor. Antes de entrar no mecanismo desta revelação, preciso te fazer 5 perguntas. Não precisa responder em voz alta. Só precisa ser honesta consigo mesma. Primeiro, você evita falar sobre a morte dessa pessoa porque logo vem a pergunta silenciosa: mas será que ele está bem? Segundo, você reza por essa alma, mas sente que a oração não sai do lugar, como se houvesse um peso que a prende no chão antes de subir. Terceiro, você se lembra de momentos em que poderia ter falado sobre fé, sobre o padre, sobre os sacramentos e não falou. E esses momentos voltam. Quarto, você tem medo de morrer antes de resolver isso, como se sua morte pudesse chegar com uma conta ainda aberta. Quinto, e esse é o que ninguém diz em voz alta. No fundo, você não está com raiva de Deus. Você está com raiva de você mesma. E disso você não fala para ninguém. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. A culpa que você carrega não é punição de Deus. É amor que não sabe para onde ir depois que a pessoa partiu. É como uma vela acesa que não tem mais para quem iluminar e que começa a queimar a mão de quem segura. O problema não é amar. O problema é que ninguém te ensinou que esse amor ainda tem destino. Santa Faustina Kowalska, no Diário da Misericórdia Divina, parágrafo 1541, registrou que Jesus lhe disse: antes de vir a vós como juiz justo, primeiro abro a porta de minha misericórdia. E no parágrafo 799, quanto maior o pecador, maior o direito que tem à minha misericórdia. Isso não é uma promessa vaga, é uma palavra de Jesus registrada por uma santa que a Igreja canonizou. Se essa palavra vale para o maior dos pecadores, ela vale para quem você perdeu. A misericórdia divina não é sentimento. É a natureza de Deus agindo antes do julgamento, especialmente onde o sacramento chegou tarde ou não chegou. Dona Aparecida veio me ver uma última vez, meses depois de começar as práticas. Disse: padre, eu fui covarde. Estava na missa quando ele morreu. Podia ter chamado o padre antes, podia ter insistido. E eu respondi: você foi humana, e Deus não pune o humano, ele o acolhe. Agora chegou a hora de você receber o que prometi. Faça isso uma única vez, com calma. Acenda uma vela, sente-se num lugar quieto. Diga em voz alta o nome da pessoa. Depois diga estas palavras. Diga: eu te amei com o que eu tinha. Onde eu errei, peço perdão. Onde você errou, eu te perdoo. Agora eu te entrego, de verdade, para as mãos de Deus. Não é ritual, é ato de entrega. A culpa que você carrega pode ser transformada em oferta. E oferta é a linguagem que Deus mais entende. Agora, as 5 instruções que você pode começar hoje. Primeira instrução: esta noite, antes de deitar, pronuncie o nome da pessoa em voz alta. Uma vez, em voz alta, não no pensamento, na voz, porque o que é dito em voz alta sai do corpo e vai para Deus
de forma diferente do que fica guardado na cabeça. Quando você faz isso, você não está reabrindo uma ferida, você está exercendo amor ativo. Segunda instrução: escreva no papel o nome e abaixo dele uma frase que essa pessoa disse que mostrou que ela sabia amar ou pedir perdão. Qualquer frase. Coloque esse papel embaixo de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso não é devoção popular sem fundamento. É ato de confiança baseado na doutrina do desejo implícito. Terceira instrução. Durante 30 dias, antes do primeiro mistério do terço, diga em voz alta a intenção que ensinei. Mãe Aparecida, carrega este terço até o momento em que minha pessoa estava sozinha e precisava de Deus. Que este amor chegue até lá. 30 dias, sem pular. A continuidade é parte da força desta oração. Quarta instrução. Pare de pedir perdão por não ter chamado o padre a tempo. Esse pedido, quando repetido compulsivamente, não é humildade, é autopunição. E autopunição não é oração. Uma vez, com consciência, você pede perdão a Deus pela omissão que você sente que teve. Uma vez. Depois, entrega. A diferença entre pedir perdão uma vez com fé e pedir 100 vezes com culpa é enorme. Deus ouviu na primeira vez. Quinta instrução, a mais difícil e a mais necessária. Acenda a vela, diga o nome, diga em voz alta: eu te amei com o que eu tinha. Onde eu errei, peço perdão. Onde você errou, eu te perdoo. Agora eu te entrego para as mãos de Deus. Faça isso uma única vez, com toda a intenção que você tem. Esse ato não encerra o amor. Liberta o amor para se tornar intercessão em vez de peso. 6 semanas depois do ato de entrega com a vela, Dona Aparecida me mandou um recado pela filha. Disse: Padre, não sei explicar, mas na noite que eu falei com ele em voz alta, dormi diferente, como se ele tivesse me dado licença para descansar. Ela ainda guarda a foto na carteira, ainda reza o terço com a foto ao lado, mas o peso mudou. O amor está no mesmo lugar. A culpa não está mais. Deus não mede se a confissão chegou a tempo. Ele mede se o coração estava aberto quando ele bateu. Você carregou esse peso por muito tempo. A resposta que você precisava não era de gentileza, era de doutrina. E ela chegou hoje, não amanhã, não quando você tiver mais força, hoje, porque o amor que você tem por essa alma ainda é ativo, ainda age, e a mudança começa em você, antes de aparecer em qualquer outro lugar. Mãe Aparecida, Nossa Senhora de todos os lares do Brasil, padroeira do nosso povo, mãe de cada mulher que está aqui agora com uma foto na carteira e uma dúvida no coração. Cobre com o teu manto a alma de quem essas pessoas perderam. Leva até elas o amor que elas não conseguiram entregar a tempo. E cobre também a quem está aqui rezando, carregando esse peso há anos, sem saber que podia largar. Que a misericórdia do teu Filho chegue onde os sacramentos não chegaram, e que cada pessoa que está assistindo agora encontre esta noite o descanso que a culpa não deixou chegar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo. Isso é o que ninguém te diz, mas eu precisava te dizer.
Se esse vídeo tocou algo que você carregava há anos, aperta o joinha aqui embaixo. Não é um clique, é o seu amém. É você dizendo, isso também é a minha história. E se inscreve aqui para que quando o próximo aviso chegar, você esteja presente. Fique comigo. A gente ainda tem muito para caminhar juntos. Que Nossa Senhora Aparecida cubra com o manto dela a alma de quem você perdeu, e também a sua. Amém.